Quando você bota aquela música da Lady Gaga pra tocar no Spotify, cheio daquela sonoridade mágica e incrível, já parou pra pensar como que essa música foi produzida? Esse que é o primeiro vídeo do Clube de Ouvir Música com um convidado. Vou começar apresentando quem tá aqui do lado, né? Bom, eu sou o Júlio Queiroz, sou produtor e proprietário aqui do Pantanalha Studio. Então, eu tenho um estúdio aqui há 2 anos. Eu venho trabalhando como produtor há aproximadamente uns 3 anos, 4 anos. Eu vinha fazendo umas produções no apartamento mesmo, no quarto do apartamento, trilha sonora, produções para amigos, produções próprias e tal. Aí nessa eu acabei produzindo um álbum que é do Púrpura, que eu faço parte, né, com a Érica Espíndola, e ele foi lançado em 2012 ou 13, cara, se não me engano. A gente deixa tudo aí no vídeo pra vocês procurarem depois. Aí ali começou a virar mesmo, né, a carreira como produtor, assim, que já tinha um portfólio bom, né, legal ali, interessante. Até que eu resolvi abrir aqui. E toco também, sou músico, toco na noite há um tempo. Legal. Toco muito com esse cara aqui. Amigo de longa data já sabe como é que é. Quando a gente fala de uma gravação, que esse é o foco aqui, entender como funciona uma gravação. Qual é a primeira coisa que um músico inexperiente tem que saber pra vou produzir o meu CD? Cara, a primeira coisa que ele tem que saber, eu acredito que se ele tá pensando em entrar pra gravar, é o repertório, né? Porque, por exemplo, num estúdio, na maioria deles, e pelo menos aqui né? Você tem como pagar por faixa ou por hora. Quando você paga por hora, não é interessante você entrar aqui e ficar pensando, e agora, o que eu faço? Já é bom chegar com o material pronto, né? Já sabendo o que você vai fazer. Aí que entra forte e valendo a pena e compensando a figura do produtor. O produtor serve para organizar tudo isso aí. Tanto a pré-produção, né, que é o que antes de entrar no estúdio, é interessante você já estar com os arranjos definidos e tal. Há quem faça isso no estúdio também, não é regra, né? Tem gente que gosta de entrar no estúdio cru para criar a partir do zero. Mas em geral quem faz isso é pessoal uma outra realidade, que já tem mais carreira. Bom, mas beleza, o cara entrou no estúdio, ele tá com a música pré-arranjada, ele tá com a música já estruturada, então vamos gravar. Como é o passo a passo de uma gravação? O que acontece até a gente tirar a música crua do artista e passar até chegar naquele ponto de você escutar no seu Spotify, bonitinho, no MP3 Player, como é que é? Na maioria das vezes, a nossa realidade aqui acontece do cara vir gravar um instrumento por instrumento. Às vezes a cozinha é gravada junta, já que é bateria e baixo, né, pra sentir e tal ali. Mas geralmente Vamos pensar na formação clássica, vocalista, violão, guitarra, baixo, batera, né? Sim. Então vamos ouvir, vamos definir o clique da música, né? O metrônomo. E esse cara vai gravar a música lá na voz e violão, por exemplo. Vai ter algum instrumento que vai carregar a música. Geralmente a banda que tem violão é o violão. Vai gravar o violão num clique ali separadinho, uma voz e tal. E aí começa, se já tá tudo ensaiado e arranjado, né? Entra o baterista, grava em cima daquilo ali, vem o baixista, vem a guitarra, vem todo mundo. Depois o vocalista ainda volta e faz a final, né? Que já tá tudo pronto. Pra valer mesmo. Então, assim, eu costumo falar com os clientes, não vem depois de um dia inteiro de trabalho, sabe? Vamos marcar sábado de manhã, então, se você trabalha, porque é bom você estar de boa, né? Um dia que tá tranquilo, relaxado. Então, já só pra separar, a gravação, ela é feita passo a passo. Ela começa com essa guia em cima, geralmente, de uma voz e violão ou poucos instrumentos, alguma coisa fácil de ser preparada. E depois vem instrumento por instrumento, integrante por integrante de uma banda para fazer a gravação valendo, aquela que vai entrar realmente na versão final da música. Então vamos colocar, gravou todas as faixas, todas as músicas, todos os instrumentos, o disco está inteiramente gravado. O que acontece depois? Certo, aí entra a mixagem. Ainda tem uma edição ali que talvez pode ser chamado de pré-mix, né? Antes de a mix, realmente você senta, ela tá pronta para você só mixar. Sim. Antes de ter uma ediçãozinha, que hoje em dia a gente faz muito, que é se precisar corrigir uma coisinha que tá fora, né? Um integrante correu num pedacinho ali que tá atrapalhando. Hoje em dia com a junção do digital e analógico, né? Mas principalmente pelo digital você consegue arrastar um pouco, corrigir essas coisinhas, né? Sim. Dependendo do estilo e da voz, a gente dá até uma afinada na voz. Sim. Essa afinação não é
é perigoso isso você falar, né? Você falar pro cara, eu vou afinar a sua voz. Né? Vou te transformar na Britney Spears. Pô, não é que tá desafinado, mas é o que aí você entra em sintonia com tudo ali, né? Sim. Porque você fez uma nota Dó, mas você fez um Dó mais 7. E todo o instrumento tá no Dó 0. Então, a partir do momento que você pega esse Dó mais 7 e põe no 0, ufa, né? Dá aquela paz, assim, você escuta tudo. Mas não é regra, tá? Nada que a gente fala aqui em estúdio, inclusive, é regra, né? Então, teve a gravação, teve a edição, aí a gente entra pra valer na mixagem. Isso. O que é a mixagem? A mixagem é, vamos chamar como organização do que você vai ouvir. O baixo é grave, o bumbo da bateria também é grave. Se você deixar intocável, pode acontecer muitas vezes de chocar, um tampar o outro, sabe? Então você consegue organizar isso melhor, com frequência, né? Com equalizador, com compressor, com efeitos e tal, pra ficar mais gostoso de se ouvir. Aquele negócio, você conseguir ouvir simultaneamente o bumbo e o baixo bem claros e definidos. Isso é só um exemplinho, né? Uhum. Tem, de repente, uma parte da música que a banda para ou que um piano precise ter mais destaque, a gente aumenta ele. Põe efeito, tudo isso. Sim. Então é basicamente como se a gente fizesse um plano visual, só que sonoro da gravação. Isso, né? Uma coisa que vai aparecer um pouco mais, outra coisa que vai ficar um pouco mais para trás, aí num outro momento isso troca, e assim vai. Inclusive um dos primeiros livros que eu estudei assim, sobre mixagem, chama Guia de Mixagem, se não me engano. Ele é frisado, bem nisso. É você enxergar a mix. É difícil pra caramba, né? Alguém entender isso, mas porque a música tá aqui, né? Entre aqui e aqui. Sim. Então você consegue visualizar, tipo, onde tá a coisa. Isso aqui eu empurro pra cá e tal. Então, a mixagem acaba sendo o momento que você, digamos, coloca cada instrumento no seu devido lugar dentro da gravação completa. Né? Que momento que o baixo tem que aparecer mais, ou que a guitarra tem que aparecer mais. Exato. E isso usando todos aqueles efeitos e outras técnicas de gravação e edição que a gente conhece. Enfim, mas aí a gente fez a gravação toda. O que vem depois então dessa mixagem com a gravação toda já equalizada e picotada? O que vem? Então, na mixagem, como as pistas ainda estão separadas, você ainda consegue ajustar. Então, você terminou a primeira mix aqui, por exemplo, salvou, põe no pendrive, vai pra sua casa, vamos ouvir, amanhã a gente vai ouvir melhor e tal. Porque se precisar fazer alguma alteração, tá tudo separadinho, você vai lá e altera. Então tá, definiu. Cara, é isso, a mixagem tá excelente, o som tá pronto. A gente vai transformar essas 20, 30 pistas, né? Várias pistas, depende muito, numa só, que já é próximo da música que você escuta em casa, né? Um arquivo só. Ali, daquele arquivo a gente masteriza, a gente faz a masterização. A masterização, para simplificar bem, é trazer ela para um nível de volume que tá todo mundo. Na mix a gente ainda não tem o volume do CD. Entendi. Se você pegar uma mix e ouvir, em seguida você escuta uma música de um CD seu que tá masterizado já, você vai falar, nossa, que diferença, né? Na mix a gente trabalha com essa ainda com essa margem, um teto de volume ali disponível. O teto até é o mesmo, geralmente, que é 0 dB, né? Sim. O teto geralmente é o mesmo, só que assim, ela ainda está mais folgada. Na masterização, a gente define o teto e na verdade, a gente faz erguer o de baixo, né? Então a gente tem a sensação que tá muito mais alto, né? Porque veio mais som, mas o teto é o mesmo, é louco isso, né? Enfim, pra gente finalizar então, só pra entender bem, acabou que pra você ter uma gravação finalizada com aquele padrão comercial que você escuta no Spotify, no YouTube e tudo mais, você passa por todas essas fases. Tem toda uma pré-produção das músicas. Quando a música tá bem pré-produzida, já tá ok, vamos estruturar ela e vamos gravar. Entra pro estúdio para fazer a gravação instrumento por instrumento. Depois que tá tudo gravado, se edita para colocar tudo nos pontos certos, nos eixos, faz uma mixagem, que é para determinar os volumes de cada instrumento e a posição de cada um deles dentro da música, e masteriza para chegar no padrão comercial. É isso? É isso. Maravilha. Isso dura dias. Verdade. Importante. Lembra-se disso quando você pedir um orçamento para alguém de estúdio. Não é uma trampinha, vamos matar numa tarde. Ó. Eu já vi, tem uma galera do mainstream, galera de sertaneja, matando música em 2, 3 dias, assim, que manda pro cara gravar um violão lá na casa dele, o cara vai gravando aqui, já manda o cara gravar sanfona lá no outro estúdio e tal. 1, 2 dias o cara termina a música.
Dá, mas assim, isso é correria. Depende também da potência, inclusive financeira do próprio artista. Com certeza. Legal. Júlio, muito obrigado. Boa. Agradeço muito sua participação aqui no Clube de Ouvir Música. Massa. E se você gostou, já sabe, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, pode comentar à vontade. Não se esqueçam da playlist do Spotify do Clube de Ouvir Música, que está disponível, tá nos links aí na descrição. Um abraço e até a próxima.